Quando eu falo para ele que ele precisa parar de beber, ele me fala que bebe porque gosta. Claro, é muito esperado isso. Você fala, quem fala o que quer, ouve o que não quer, minha amiga. Você está falando besteira, ele vai falar um negócio que é uma besteira. Ah, Vitor, mas ele me responde isso. Mas também você pega uma pá, bota no chão, enfia fundo e puxa, sai terra. Sim. Eu falo que você precisa parar de beber, hein? Tá tudo errado, não. Isso aí qualquer pessoa responde. A maioria das pessoas responderia algo porque você chegou cheia da razão, dizendo que, né, você precisa parar de beber. Mas quem é você para falar isso? Ferindo a autonomia, ferindo a competência, ferindo a ligação social. E aí você se acha certa, tão certa, você está olhando para o erro dele, né? Esse é o pior erro. Se você quer fazer quem você ama parar de beber, é você ficar, ou qualquer outra coisa no relacionamento. É você ficar só olhando para o erro do outro e dizer, ó, se corrija, viu? Se corrija, você precisa mudar. E você não olha no espelho. Você não olha não olha o seu defeito. E aí, se eu quero que o outro olhe os próprios defeitos, eu preciso usar um recurso que é chamado de modelagem. Né? Por exemplo, modelagem é uma das formas mais eficazes de ensinar alguém alguma coisa. Que é o quê? Você ensinar pelo exemplo. Né? É um conceito, se eu não me engano, de Albert Bandura, que ele fala sobre a modelagem. É quando você começa a agir com a pessoa da forma que você gostaria que ela agisse com você. Então, se você quer que ele reconheça que ele precisa parar de beber, ele vai reconhecer uma coisa que ele precisa mudar. Começa você reconhecendo o que você precisa mudar. Aí você está começando a colocar um tipo de interação que você quer ver. Agora, você chega cheia de razão. Você precisa parar de beber. Você pode estar certa. E vai viver o resto da vida certa. E aí todo mundo vai olhar para você e vai dizer, olha, a fulana tinha razão em tudo que ela fazia. Só não tinha o mínimo tato para lidar com outro ser humano. E aí toda a razão dela não serviu para nada, porque ela não conseguia fazer ninguém ouvir o que ela queria dizer. Porque ela estava mergulhada num mar de arrogância. E aí ele fala que não quer parar de beber. Como devo agir? Dá para entender ele falar isso na tua cara, porque eu acho que você não percebe que esse teu jeito, ele invade a individualidade dele. E ele responder isso é um grito dizendo assim, ó, me reconheça como um ser humano. Me observa como um ser humano. Para de olhar só para você. Eu também existo, eu também tenho direito. Ai, Vitor, mas ele está fazendo tudo errado. Pode estar fazendo tudo errado, mas ele não vai pensar se você não tratar ele com dignidade. E pode parecer pouco, mas essas pequenas violências, do tipo assim, falar com essa autoridade toda aí, esse autoritarismo, vai gerar esse resultado que você está colhendo. Né? E qual que é a solução? É o comprometimento, é o exemplo. Ai, Vitor, mas eu não tenho tempo para aprender. Ai, mas eu não tenho dinheiro para investir no curso ACA. O comprometimento ele é o contrário da conveniência, né? Ele faz com que você precise não fazer só aquilo que é conveniente. Ele faz você fazer aquilo que também é difícil de ser feito. Vitor, meu companheiro me pediu para levar ele ao bar, pois quando vai sozinho, bebe por muitas horas e volta dirigindo. Quando eu levo, ele fica literalmente 10 minutos no bar e bebe bem menos. Para um começo, essa tática é válida? Não, absolutamente não. Ele está transmitindo para você uma certa
percepção dele de que quando ele vai no bar sozinho, ele se perde, ele se passa, ele tem um problema com isso. Aí ele fala, meu amor, minha companheira, me leva pro bar. Aí eu vou, fico só 10 minutinhos, eu bebo menos. Ele está tentando fazer com que você seja a parte do cérebro dele que não está funcionando bem agora. A gente tem no nosso cérebro o córtex pré-frontal, que é uma área que fica atrás da testa, que é responsável pelo controle de impulsos, pela previsão de um resultado, de uma ação nossa. E o álcool, o consumo de álcool e o próprio alcoolismo, né, ele faz com que essa área, principalmente quando está ativo o alcoolismo, né, quando a pessoa para de beber por um bom tempo, isso melhora. Agora, enquanto está ativo o alcoolismo, essa área do cérebro não funciona direito. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e bebe muito mais, por muito mais tempo, porque ela não consegue frear direito o comportamento dela. E aí quando ele coloca você como o freio desse comportamento, ele não precisa parar de beber, tem você para segurar a onda do problema que isso gera. Então aquele conflito que ele poderia ter em relação ao álcool desaparece e você passa a ser a responsável naquele momento, tá entendendo? Então quando você vai diminuindo o desconforto dele, levando ele para o bar, para ele beber menos, você está destruindo esse propósito de fazer ele se responsabilizar, ele tem interesse e comprometimento. Vitor, meu companheiro me pediu para levar ele ao bar, pois quando vai sozinho, bebe por muitas horas e volta dirigindo. Quando eu levo, ele fica literalmente 10 minutos no bar e bebe bem menos. Sei que é contraditório, mas para um começo, essa tática é válida? Não, absolutamente não. O que está acontecendo aí? O seu companheiro, de alguma forma, provavelmente ele não se dá conta disso, tá? Não faz tanta diferença se ele se dá ou não conta disso. Mas a maioria não percebe que isso está acontecendo. Mas eu vou talvez traduzir o que está se passando, que talvez nem ele saiba para poder te dizer. Não é uma coisa que talvez ele pense dessa forma. Ele está transmitindo para você uma certa percepção dele de que quando ele vai no bar sozinho, ele se perde, ele se passa, ele tem um problema com isso. Aí ele fala, meu amor, minha companheira, me leva pro bar. Aí eu vou, fico só 10 minutinhos, eu bebo menos. O que ele está tentando fazer? Acredito que sem perceber, mas isso não faz diferença também. Ele está tentando fazer com que você seja a parte do cérebro dele que não está funcionando bem agora. A gente tem no nosso cérebro o córtex pré-frontal, que é uma área que fica atrás da testa, que é responsável pelo controle de impulsos, pelo planejamento, pela previsão de um resultado, de uma ação nossa. E o álcool, o consumo de álcool e o próprio alcoolismo, né, ele faz com que essa área, principalmente quando está ativo o alcoolismo, né, quando a pessoa para de beber por um bom tempo, isso melhora. Agora, enquanto está ativo o alcoolismo, essa área do cérebro não funciona direito. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e bebe muito mais, por muito mais tempo, porque ela não consegue frear direito o comportamento dela. E aí quando ele coloca você como o freio desse comportamento, ele pode dormir tranquilo, com a tranquilidade, com a sensação de paz, de saber que ele não precisa se preocupar com esse freio que está estragado do carro dele, do cérebro dele. Porque você virou o freio. E o que vai acontecer? Ele vai sempre ter a expectativa de que é você que tem que resolver ou é alguém que tem que resolver, porque ele não precisa se privar do prazer de tomar a bebida dele, porque esse problema de o freio dele não tá legal não é um problema real. Dá para resolver assim, você pode resolver, então coloca nas tuas costas. E aí eu não preciso pensar em parar de beber. E aí eu não me incomodo com isso. E aí ele não quer parar de beber, porque e é natural, não é sacanagem, tá? É um mecanismo natural. Todo ser humano, se puder, por natureza, a gente é feito para isso, para economizar energia. A gente vai procurar soluções mais confortáveis. Não é porque eu não amo minha companheira, eu não me importo com minha companheira, não. Mas ele ter você como freio dele, ele não precisa parar de beber. Tem você para segurar a onda do problema que isso gera. Então aquele conflito que ele poderia ter em relação ao álcool desaparece. E você passa a ser a responsável naquele momento. E você passa a ser percebida como a responsável por resolver esse problema. Então quando é você que tem que resolver, eu posso dormir em paz, eu não preciso fazer mais nada. E quando o objetivo é fazer quem ama parar de beber, o objetivo é gerar interesse e comprometimento.
E o que é? Interesse é aquela... Quero que seja diferente. Comprometimento é... Vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer isso acontecer, independente do desconforto que isso gere. Comprometimento não é fazer por fazer. O comprometimento real, ele aparece no dia em que você está sem vontade de ter paciência, mas mesmo assim você tem um objetivo, você, vou dar uma volta para espairecer para eu poder ser produtivo nessa conversa. É aquela coisa assim que você acorda cedo para assistir uma aula porque você está comprometido em entender aquele negócio. Você queria dormir mais, mas não, você foi lá e fez. É aquela coisa que você pensa, putz, mas eu vou ter que investir dinheiro nisso? Não, eu vou investir porque isso é importante para mim. As coisas param de ser obstáculos, param de ser impedimentos e viram obstáculos superáveis. Tá entendendo? Então, quando você vai diminuindo o desconforto dele, levando ele para o bar, para ele beber menos, você está destruindo esse propósito de fazer ele se responsabilizar. Ele tem interesse e comprometimento.